Outubro começando e nesta primeira análise de mercado do mês, a Rural Business tem uma enxurrada de novidades para passar a você, que tem seu caixa ligado direta ou indiretamente a este mercado do trigo. Mas o alerta, dentre tudo que vamos te mostrar, é um só. O trigo está barato demais. Vai dar ruim, pois não existe produção para garantir um aumento brutal do consumo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que a gente conhece pela sigla em inglês USDA, deu dois recados ao mercado. Um tremendamente positivo e outro nem tanto assim, mais longe do que saíram dizendo por aí, que levou os preços a desabarem, como há muito tempo não se via lá na Bolsa de Chicago. Um número bastante positivo na avaliação aqui da Rural Business tem a ver com os estoques. Veja em destaque à direita no gráfico que os Estados Unidos encerraram o primeiro trimestre da última temporada, em setembro de 2022, com 48 milhões e 300 mil toneladas de trigo ainda nos estoques. Agora, em 2023, o mercado esperava que o USDA confirmasse algo entre uma máxima de 50 milhões e 400 mil toneladas, mínima de 46 milhões e meio e média em linha com o confirmado um ano atrás. O mais interessante de você saber, e que os números em si não mostram, é que confirmar estoques de trigo para os Estados Unidos próximos aos de 2022 é o mesmo que confirmar crise histórica de abastecimento. E foi exatamente esta confirmação feita no último dia 29 de setembro pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os estoques americanos de trigo, ao final do primeiro trimestre da nova temporada 2023-24, foram estimados em 48 milhões e 400 mil toneladas, o que mesmo sendo um pouquinho mais do que o mercado previa, confirma algo que só quem tem informação profissional, como você aqui da Rural Business, consegue ver. É muito? É pouco? O que de fato significa este resultado? Significa isso, meu amigo. Terceiro ano seguido de estoques no chão para os Estados Unidos. E por isso fizemos questão de deixar os números encavalados, para ver que o resultado de 2023, de 48 milhões e 400 mil toneladas, não muda em nada o rumo da história. Pelo contrário, corra os olhos pelo gráfico e vai perceber que este resultado deixa claro que os Estados Unidos, país que manda na formação de preços desta commodity, mantém um dos menores estoques de trigo em 17 anos. Só vimos coisa pior lá em 2007, quando este resultado caiu para 46 milhões e 700 mil toneladas. Depois, nunca mais. E deve estar se perguntando, o que pode ter dito o Departamento de Agricultura para o trigo ter perdido nada menos que 6,44% do seu valor numa única sessão e colocado o valor da referência para a tonelada abaixo de $199, algo que não acontecia há pelo menos 3 anos. Bem, meu amigo, é difícil explicar o inexplicável. Se está chegando só hoje aqui na Rural Business e ainda não sabe, o mercado agrícola mundial levou uma verdadeira rasteira com a manobra da ONU, ainda lá em meados de 2022, quando transformou meio que no grito a Ucrânia no maior celeiro do mundo e vendeu a narrativa, comprada sem muito esforço pela mídia gratuita, de que um corredor de exportação para tirar grãos de forma segura do país em plena guerra com a Rússia aliviaria a fome do mundo. A ordem foi espalhar a exaustão que o trigo e o milho ucraniano eram de fundamental importância para alimentar países pobres, assolados pelos abusos praticados na época do C-19. A Rural Business foi a única agência de informação especializada em agronegócio do mundo a alertar seus assinantes que tudo não passava de uma manobra para derrubar os preços dos alimentos, algo escancarado pelos próprios integrantes da ONU meses depois. Mas o estrago já estava feito. A mídia gratuita se encarregou de transformar uma mentira numa verdade absoluta, algo que vem se repetindo com uma facilidade assustadora nos últimos tempos. O tombo foi grande demais e desestruturou por completo o equilíbrio do mercado agrícola global. E entregou trigo, soja, milho e outras commodities agrícolas de bandeja aos compradores. E é neste buraco que estamos até hoje, com o mercado usando expectativas que nem existem para o trigo, por exemplo, para derrubarem as cotações e defenderem interesses que passam longe dos seus, que opera na ponta da produção.
A desculpa que serviu como justificativa para a tremenda queda de preços na última sessão do dia 29 de setembro, lá na Bolsa de Chicago, foi a confirmação de produção muito acima da máxima prevista para os Estados Unidos. O mercado apostava que o USDA jamais mostraria número acima de 47 milhões e 800 mil toneladas, mas mostrou. E claro, o investidor fez o que mais gosta de fazer em Chicago. Inverteu sua aposta, derrubou os preços para, no momento seguinte, voltar raspando as pechinchas. Algo que nos parece óbvio que vai acontecer. Mas você que é assinante aqui da Rural Business não será iludido por conversa fiada. Mas não vai mesmo. Está vendo o destaque à direita no gráfico? Sim, a produção de trigo dos Estados Unidos é estimada agora em 49 milhões e 300 mil toneladas. Bem mais que a máxima esperada e quase 10% superior à marca dos 2 anos anteriores, de 2021 e 2022. Só que veja que não passa daí. Analisando a história, a Rural Business descobriu que, mesmo muito acima do que era esperado, a produção de trigo dos Estados Unidos ainda pode ser uma das menores em quase meio século. Tá bom para você? Entre as safras de 1974 e 75, quando muitos de nossos assinantes sequer tinham nascido, e a atual, 2023-24, só encontramos produção menor de trigo para os americanos por 6 vezes. 2 delas você vê no gráfico, 2021 e 2022. As outras 4 foram vistas em 1978, em 2002, 2006 e 2017. Nunca mais. E é justamente por isso que a Rural Business sempre alerta que é preciso conhecer o ontem para avaliar o hoje com malícia, já que esta é a única maneira de antecipar o amanhã e reduzir as chances de ser pego no contrapé. Vamos deixar para a nossa próxima análise uma investigação completa sobre como é dividida a produção de trigo dos Estados Unidos e por que ela é tão importante para o abastecimento mundial. Melhor dizendo, se ainda é tão importante para o abastecimento mundial. Hoje queremos que dê só uma olhada neste estudo que a Rural Business preparou para te mostrar. Supondo que o USDA jogue as mais de 2 milhões de toneladas de trigo indicadas para a produção americana, tudo nos estoques de passagem do país, ainda assim veja como ficaria o abastecimento local. Lembrando que o que vamos te mostrar é apenas uma simulação. Só teremos a confirmação deste número no próximo dia 12 de outubro. E isso se o relatório de oferta e demanda conseguir ser divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em razão da ameaça de shutdown no país, por falta de aprovação de fundos para manter as agências oficiais operando. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do trigo hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.